Fala pessoal, estou aqui de volta. Então agora para fazer mais um exercício de aplicação, tá? No caso aplicado à engenharia elétrica ou à parte de engenharia elétrica, né? Então a gente tem aqui a questão de um circuito em série, né? Onde que ele é conectado a uma bateria de 12 volts, tá? No qual a indutância é de meio Henry e a resistência é de 10 ohms, tá? No caso, nós temos aqui uma equação diferencial, vou trabalhar aqui com a questão para vocês. Basicamente, nós temos uma equação que diz que a indutância vezes, né, o diferencial da corrente elétrica em relação ao diferencial de tempo, ou seja, a corrente em relação ao tempo, mais a resistência vezes a corrente é igual a DDP, né? No caso, a voltagem, tá? Ou E. Tá? Nós temos essa equação característica, que é uma equação diferencial. Tá? Então, nós temos aqui, basicamente, L vezes I', ou seja, a derivada da corrente em função do tempo, mais R vezes a corrente é igual a nossa DDP. Tá? No caso, já veio modelado a expressão para a gente, né, colocando os valores nessa equação, só trouxe ela para trabalhar com vocês e entenderem da onde veio esse processo. Né? Não está sendo cobrado a questão da modelagem. O último a gente vai ver ali a questão de uma modelagem, né, trabalhando com a taxa de concentração. Tá? Então a gente tem meio do diferencial da nossa corrente elétrica em relação ao tempo, mais 10 vezes que é a resistência, né, 10 vezes a corrente, vai ser igual a 12. E nós temos aqui então uma equação diferencial linear de coeficientes constantes, né? Ou seja, a nossa P de x é 10 e a nossa Q de x é igual a 12. Tá? Então a gente pode descrever a nossa solução, tá? Só depois aqui determina a corrente, né? Se a corrente inicial é zero, ou seja, o I, a corrente no tempo zero, é igual a 0 amperes, tá? Ou seja, no tempo zero a corrente também é zero. Isso aqui é a nossa condição inicial, tá? Que é um PVI, certo? Note que o problema ele traz essa informação, mas não é igual aos problemas que nós estávamos fazendo anteriormente, que era dada a equação e já dado o valor inicial. Preciso extrair isso do enunciado, né? Então, determina a corrente CI se a corrente inicial é zero, ou seja, a corrente no tempo zero é zero, tá? Então, a nossa solução, isso aqui é um caso particular, tá? A gente cai naquele caso particular onde nós temos y' mais A vezes Y igual a B, tá? Onde que a solução, então, pode ser descrita como y igual a constante arbitrária A vezes E elevado a menos Azinho vezes a variável, mais o valor de B dividido por A. Né? Então, a gente vai estar tendo como referência para essa nossa equação que I, a nossa corrente, ela vai ser igual a A vezes E elevado a menos 10 vezes o tempo, né? Então a corrente está em função do tempo, mais 12 dividido por 10, né? B dividido por A. Ou seja, a função que define a nossa corrente, ela vai ser dada por I igual a A, no caso é I em função de T, tá? I, então, dependendo da variável tempo, E elevado a menos 10 vezes T, mais 12 dividido por 10 é 1,2, certo? Precisamos calcular o valor valor de A, né? Então, o enunciado, ele nos traz que a corrente no tempo zero é igual a zero, tá? Então, vou substituir zero no tempo e igualar essa expressão a zero. Então, A vezes E elevado a menos 10 vezes zero, mais 1,2 vai ter que ser igual a zero,
Tá? Nós temos que e elevado a menos 10 vezes 0 é e elevado a 0, e elevado a 0 é 1, então temos que a é mais 1,2 é igual a 0, o que nos leva a ser igual a menos 1,2. Tá? Então chegamos aqui no valor da constante A. Logo, a nossa função, né, que determina a corrente elétrica em função do tempo, vai ser dada por I em função de T, vai ser igual, só por questão de organização, 1,2 menos 1,2 vezes E elevado a menos 10T. Tá? Na hora que ele pergunta, lá no começo, né, lá no enunciado, determine a corrente I, né, ele está nos referindo a determinar essa função, tá, que faz esse dado, que controla o valor da corrente em função do tempo. Tá? Se a gente colocar, então, tempo zero, nós vamos ter corrente zero. Se eu quiser para corrente no 1 segundo após o início, né, a gente coloca 1 aqui em cima e a gente vai ter o valor dessa corrente para 1 segundo ou para 1 hora, dependendo aí do dado. Então, no caso, a nossa resposta é a função que define a corrente em função do tempo. Tá? Pessoal, esse daqui é mais uma aplicação, então por questão de estudo eu vou dar separando, fazendo o último vídeo da última aplicação para vocês. Tá? Grande abraço e até daqui a pouco.